Oh, nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu nome. Obrigado por sua bondade, fidelidade, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Todos os dias da nossa vida, sua bondade tem nos seguido, tem nos alcançado. Suas misericórdias, a graça nos alcançou. Oh, aleluia. Somos favorecidos, Senhor. Beneficiados, temos o benefício da bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode levantar suas mãos e expressar sua gratidão ao Senhor. Aproveita esse tempinho para ser grato ao Senhor, para expressar, reconhecer o que Ele tem feito na sua vida e expressar a gratidão que você tem no seu coração. Abre os teus lábios, o Deus é bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom e nós somos tão favorecidos pela bondade dEle. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, Ele é aquele que cuida de nós, que conhece a nossa estrutura, que sabe das nossas limitações. Ele, na verdade, rompeu com esses limites, nos dando a medida da fé. Mas Ele nos conhece e Ele sabe qual o momento que a gente está vivendo. E a gente está cercado da bondade de Deus. A gente está guardado na bondade de Deus. Sabe, a bondade do Senhor nos cobre. A bondade do Senhor nos envolve. Nada pode ultrapassar a bondade do Senhor. A gente está guardado, protegido na bondade do Senhor. Oh, aleluia! A bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. A bondade do Senhor nos coloca nesse lugar de segurança, de proteção, onde somos favorecidos pelo Senhor. O favor dele nos alcança porque estamos envolvidos na bondade do Senhor. Oh, aleluia! As misericórdias, a consolação. Aleluia! Deus é bom. Oh, aleluia! Oh, Senhor, tu é bom, Senhor. A bondade do Senhor se estende de geração a geração. A bondade do Senhor nos alcançou, mas a bondade do Senhor vai alcançar a geração que virá a seguir. A bondade do Senhor alcançou os nossos filhos, os nossos netos. O Senhor é bom. Oh, o Senhor é bom. Oh, aleluia. A bondade do Senhor nos fez viver essa vida de prosperidade. Desfrutar de saúde divina. Oh, aleluia. Paz e alegria nos guiam todos os dias da nossa vida, por causa da bondade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você consegue agradecer ao Senhor pela sua família por alguns instantes? Lembrar dos seus familiares, daqueles que... filhos que Deus te presenteou como herança. Seu cônjuge, seus pais. Aqueles parentes difíceis também, renda graças ao Senhor. Deus vai alcançar eles. A Bíblia diz que nós devemos orar em favor de todos os homens. Isso inclui familiares difíceis também. Obrigado, Pai, por toda a nossa família sendo alcançada pela sua bondade. Oh, aleluia. Aqueles da nossa família que ainda não conhecem a palavra da fé, a palavra revelada, sendo alcançados pela sua bondade. Não, eles não vão conhecer essa palavra por força, nem por violência, mas através da sua bondade, pelo seu Espírito, Senhor. Um dia nós não conhecíamos, agora conhecemos a sua bondade. Nos fez conhecer o que conhecemos hoje. Ainda tem tanto para conhecer, Senhor. Oh, aleluia.
Obrigado que por causa da sua bondade o Senhor não é impaciente. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Você crê que Deus é bom? Dá um sorriso de crente para essa pessoa linda que está do teu lado aí. Aleluia. O Senhor é bom. Todo tempo Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Estamos começando mais um mês, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você ama a palavra e eu quero fazer uma oração breve com você. Feche seus olhos, por favor. Pai, te damos graças, te louvamos por sua palavra. Ela jamais volta vazia, antes ela prospera exatamente naquilo que ela é designada. O Senhor mesmo vela por sua palavra para que ela se cumpra, e a sua palavra é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. A sua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Oh, aleluia! A sua palavra é perfeita, Senhor. A sua palavra, e é por causa dela que nós estamos de pé. É por causa dela que nós estamos congregados, nós nos congregamos em torno da sua palavra, porque a sua palavra vai prosperar na nossa vida a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, agora nós declaramos como igreja e como seus filhos, Pai, que toda palavra que vier da sua boca, que traz vida para a gente, nós vamos acolher com mansidão. A palavra que vai ser implantada em nós, Pai, nós a acolheremos com o espírito ensinável. Nós reconhecemos, Pai, que a gente precisa de inspiração e de instrução do seu Espírito, e a gente precisa de toda a sabedoria que só vem da palavra. Obrigado, Pai, porque a sua palavra tem um caminho melhor para a gente. A sua palavra é a resposta para tudo que a gente tem buscado. Tudo que a gente precisa saber está na sua palavra. Tudo que a gente precisa saber está na sua palavra. Tudo que a gente precisa ouvir, toda a instrução e direção que a gente precisa, nós temos na sua palavra, Pai. Nós estamos completamente abertos à sua palavra, completamente atentos à sua palavra. Absolutamente nada vai desviar a nossa atenção, absolutamente nada vai tirar a nossa paz a ponto de não recebermos aquilo que o Senhor quer nos dar. Nós estamos com o coração aberto, Pai, e obrigado pelo bom depósito que vai ser feito na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você ama a palavra e eu quero te instruir mesmo a não se distrair. Porque quando a gente se distrai, e essa é a única coisa que o diabo pode fazer, distrair a gente, distração. Sabe, ele joga coisas e lembra de coisas, e são pensamentos e lembranças, coisas até lícitas, mas que roubam a nossa atenção. E sabe, eu vou lhe dizer, eu sei que você é uma pessoa muito responsável. Não é que você é ansioso ou preocupado ou está inquieto com alguma conta que tem que pagar essa semana, mas é porque você é uma pessoa responsável. E por causa dessa responsabilidade, o diabo tenta de alguma maneira encontrar uma porta para lançar esse sentimento de ansiedade, de preocupação. Ficar com aquela coisa na cabeça, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Sabe, essa é uma hora que você não deve ser irresponsável, mas deve estar no descanso da fé. Fica pensando nessas coisas, não. Sabe, você precisa considerar que ele cuida de nós. E é por isso que a gente não anda ansioso. A Bíblia diz que nós não precisamos andar ansiosos, nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por que a gente faz isso? Porque ele tem cuidado de nós. Não é que ele vai cuidar, ele tem cuidado. Sabe, tendo a gente considerado, percebido isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na semana que passou, nos meses que passaram, nos anos que passaram, tendo a gente percebido isso ou não, ele cuidou de nós e tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós. Porque Deus cuida de nós, amém? É por isso que a gente não precisa. Se a gente quiser andar em ansiedade, a gente vai estar em pecado, porque a ansiedade é pecado, mas a gente não precisa andar em ansiedade. A gente pode estar no descanso. Deus tem cuidado de nós. Tem muitos desafios diante de nós, mas Deus tem cuidado de nós. Tem muita coisa para ser resolvida, muita coisa para ser acertada, muita coisa para ser ajustada. Algumas delas já estão dentro do nosso orçamento. A gente sabe quando a gente pode adquirir algumas coisas, a gente sabe quando a gente pode comprar alguma coisa, a gente administra bem as nossas finanças, amém? A gente sabe o que a gente pode comprar parcelado, a gente sabe o que a gente pode se programar para ter daqui a 3, 4, 5 meses. Amém? A gente sabe dessas coisas, mas tem coisas que a gente sabe que a gente precisa, que a gente está desejando e naturalmente não tem como alcançar.
mas Deus tem cuidado de nós. Amém. Tem coisas que você não vai comprar com dinheiro, tem coisas que você vai receber pela fé. Tem coisas que você vai crer para o dinheiro chegar e aí você comprar. Agora, outras coisas vão chegar pela fé. Vão chegar de outro jeito, são coisas que vão surpreender você, são provas de que Deus ama você e de que Ele está envolvido em qualquer coisa que é importante para você. A Bíblia diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. A versão revista e corrigida diz que Ele vai suprir todas. E é verdade, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas eu gosto da versão revista e atualizada que diz que Ele vai suprir cada uma. Sabe, eu penso que essa versão mostra que Deus ele é detalhista. Sabe, pode ser que é uma coisa que eu estou desejando e que seja uma coisa meio que sem importância para você, uma coisa meio que significante para você, mas se é importante para mim, está dentro desse pacote de cada uma das minhas necessidades que vão ser supridas pelo Senhor. Qualquer área. Sabe, tem coisa que a gente compra com dinheiro, tem coisa que Deus vai abençoar, o dinheiro vai chegar, a gente vai comprar, tem coisa que não dá para comprar com dinheiro. Mas a gente tem provisão em Deus. Amém. Tem situações que precisam ser revertidas, e elas só podem ser revertidas pelo Senhor, por uma intervenção divina. E Deus pode. Amém. Não só pode como quer, amém? Aleluia. Que bom que você conhece o seu Deus. Eu estou só lembrando você de algumas coisas, porque a gente vai crescer muito. E eu quero ler com você uma passagem muito conhecida, sua e minha, que está em 1 Tessalonicenses, da primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a gente vai começar por aqui, mas eu quero te mostrar algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração sobre essa passagem. Eu sei que você sabe que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil, amém? Mesmo as saudações e as despedidas, mesmo quando alguns autores, alguns escritores da Bíblia estão saudando o povo, as cartas, as epístolas, quando a gente lê as saudações, essas saudações e também as despedidas, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Sabe, são revelações da vontade de Deus. É por isso que a gente sempre diz que a vontade de Deus sobre todas as coisas é que tenhamos saúde e prosperidade, assim como prospera a nossa alma. Foi uma saudação do apóstolo João, mas inspirada pelo Espírito Santo, que revela o coração de Deus. Amém. Aqui Paulo está dando algumas instruções e ele vai saudar, terminar essa carta, na verdade, se despedindo da igreja dos Tessalonicenses, na primeira carta, e no versículo 23, que a gente conhece bem, diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT, diz assim, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, diga em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre isso com vocês. Deixa eu ler numa outra versão, para a gente pegar isso aqui, para lembrar você como está na revista atualizada. O mesmo Deus da paz, diga, Deus é Deus de paz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Amém. E irrepreensíveis na vinda ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é sobre isso que eu quero falar. A vontade de Deus é que a gente desfrute dessa integridade que foi providenciada por Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. O ser humano por completo. Deus quer que você seja abençoado no seu espírito, não só que você seja uma pessoa avivada, mas que você também seja abençoado na sua alma e seja abençoado no seu corpo. Agora, essa bênção é para se manifestar nesse período de tempo, entre o dia em que você nasceu de novo, até que Jesus volte. Amém. Isso quer dizer que a vontade de Deus é que a gente viva uma vida plena, abençoada, cheia de provisão, de saúde divina, todas as áreas da nossa vida, até que Ele volte. Sabe, você nasceu de novo e eu sei que o céu, como a gente canta, é um lindo lugar. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente não vai viver uma vida mais ou menos esperando que o céu chegue. A gente já vai viver céu na terra. Em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que você seja uma pessoa muito espiritual, que desfrute das bênçãos no seu espírito, que saiba que Deus habita em você e que vive uma vida meia requenguela no corpo, com enfermidade. Essa não é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que você seja um homem, uma mulher espiritual, crescendo continuamente, espiritualmente, que tenha a sua alma renovada pela palavra, que saiba administrar as suas emoções, uma pessoa que seja cada vez mais inteligente por causa da palavra e que também tenha saúde no seu corpo. Deus não quer que você fique sofrendo no seu corpo e que seja uma pessoa espiritual. Não, mas eu estou sofrendo no corpo, porque você sabe, a carne é fraca, e se eu morrer eu vou estar com o Senhor, Deus tem um caminho muito melhor para mim lá no céu. Não, Deus quer que você viva a plenitude aqui, porque Deus tem uma missão para você. Amém? Agora é interessante que esse texto a gente sempre lê para falar e para saber da natureza do ser humano, que o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, mas Deus, ele quer nos abençoar nessas três áreas: espírito, alma e corpo. Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. O homem não é espírito, alma e corpo. O homem é um espírito. Ele tem uma alma e habita num corpo. Amém? Agora, a gente sabe que essas coisas são separadas por uma questão didática, para a gente aprender, para a gente saber como é o ser humano. Mas não tem como dividir isso, a não ser pela palavra. Amém? Você não vive uma vida, agora eu estou vivendo uma vida só no espírito. E o meu corpo está de lado. Não tem como ser separado assim. Você vive uma vida integralmente. E a bênção de Deus é integral. Amém? Deus não nos abençoa só numa área, depois ele vai abençoar em outra, e depois em outra. Não, nós somos abençoados pelo Senhor. A bênção do Senhor nos afeta em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Por que é que a gente tem visto pessoas muito espirituais que estão sempre doentes e sempre enfermas? Porque elas ou não sabem o que a palavra diz, ou não estão cooperando com Deus para que essa realidade se manifeste na vida delas. E é sobre isso que esse texto diz. Esse texto fala sobre a gente cooperar com Deus para que essas coisas aconteçam. Amém? Então deixa eu te mostrar alguma coisa aqui muito interessante. Volta um pouquinho. A partir do versículo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. E a gente vai ver aqui alguns princípios para que a gente mantenha as portas fechadas para o diabo. Porque o único lugar que o diabo tem na vida do crente é o lugar que o crente dá. Se o crente não der lugar ao diabo, o diabo não tem nenhum acesso na vida dele, porque o diabo já é derrotado. A gente não tem que perder tempo preocupado com o diabo, pensando, cuidadoso com o diabo. O diabo está fazendo um laço, a gente precisa orar para a gente cortar o laço. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se ter cuidado e se concentrar em crescer em Deus. Amém? A gente não tem que perder tempo preocupado com medo do diabo, procurando uma maneira, uma estratégia para que o diabo não alcance a gente. A gente tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ter comunhão com Deus, crescer em Deus, pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui de baixo da terra. Amém? A gente se enche de Deus, a gente cresce em Deus, a gente cresce na palavra e o problema com o diabo já foi resolvido. Quando é que o diabo tem lugar na vida do crente? Quando o crente não está andando na palavra. Porque se o crente não anda na palavra, ele está andando na carne, em obras da carne. Então está abrindo a porta para o diabo. Agora, se o crente está andando na palavra, o diabo não tem ver na vida dele. A gente tem que ficar pensando, preocupado com o diabo. Eu já disse e tenho dito isso, muitas vezes a gente tem visto pessoas que quando alguém manifesta um demônio, quando alguém num culto fica endemoniada, alguns pregadores, eles dão a oportunidade para o diabo falar. Satanás, você está com a oportunidade em nome de Jesus. E aí quer saber qual a obra, qual a macumba, como é que foi, quem foi, quanto tempo foi. Essas coisas todas, a gente não tem que perder tempo com isso. O diabo é derrotado, é um inimigo derrotado. Amém. Sabe, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Satanás é o chefe dessa cambada toda. E ele foi vencido e exposto à vergonha publicamente na cruz do Calvário por Jesus. Então a gente não tem que perder tempo com principado, potestade, poder, domínio, com demônio, com linha disso, com linha daquilo, com demônio disso, com Exu daquilo. Esquece essa coisa toda e se enche da palavra. Sabe, o cuidado do crente é se encher da palavra, o cuidado do crente é viver uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida se enchendo da palavra. É só com isso que o crente, por assim dizer, tem que se preocupar. Não é uma preocupação de ansiedade, eu estou falando de focar, de estar concentrado, de estar envolvido, de ser diligente nessas coisas. Eu preciso saber, porque alguém já disse, não, porque eu li naquele livro A Arte da Guerra, que a gente tem que conhecer o nosso inimigo para brigar com o nosso inimigo. Sabe, você não tem que ler o livro A Arte da Guerra. Se você leu e foi bom para você, não tem problema, não é pecado. Mas o livro que guia a vida da gente é a Bíblia.
Amém? Você precisa ficar preocupado com a arte da guerra, porque a guerra do crente é ficar firme no lugar que foi conquistado para ele ficar. Qual é a guerra do crente? É ficar sentado, continuar sentado com Cristo nas regiões celestiais e com Satanás, principado, potestade, poder, domínio debaixo dos pés. Essa é a luta do crente. Permanecer firme depois de tudo que todos os problemas passarem, permanecer inabalável. É essa a nossa luta. Na verdade, a luta do crente é ficar em paz. Porque os ataques são na alma, gente, são na cabeça. Satanás, se ele pudesse entrar aqui com uma R-15 ou com um fuzil mais sofisticado e matar todos os crentes em todas as igrejas e fazer isso, ele teria feito. Ele não faz porque ele não pode. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Aí alguém já disse, não, o que é nascido de Deus é o Espírito. Então na alma e no corpo ele pode tocar, ele não pode tocar nem na sua alma nem no seu corpo. Porque você vai ser conservado íntegro, espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor. Por que que o diabo então toca, pastor, na alma, bagunça a cabeça da pessoa? Por que que toca no corpo da pessoa? Porque ela não está se posicionando na palavra. Você precisa falar o que a palavra diz, você precisa concordar com o que a palavra diz. Espírito, alma e corpo serão conservados íntegros. Amém. Sua cabeça não vai ser bagunçada, você não vai ficar recebendo sonhos e pesadelos e pensamentos e coisas que vão arruinar a sua vida. Você tem a sua alma íntegra, guardada, vai ser conservada íntegra, o seu corpo não vai ser afetado. Você não tem que pegar toda a doença da moda, toda a alergia da moda, tudo que o mosquitinho traz, você tem que pegar de jeito nenhum. O mosquito tem que picar você e ficar curado. Amém. Então, o versículo 12, eu vou continuar lendo na NVT, diz assim, irmãos, tem algum irmão aqui? Você sabe que essa carta foi escrita para uma igreja, para os crentes de Tessalônica, para essa igreja dos Tessalonicenses. Então, ele está falando para os irmãos, de forma geral. Isso quer dizer que inclui todos nós, não apenas um grupo especial de pessoas, mas os irmãos. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Então, olhe um pouquinho para cá. Eu sei que você conhece o que Mike Murdock disse, que muitas outras pessoas já disseram também. A unção que a gente honra é a unção que a gente atrai, ou a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Amém? Eu já falei aqui para vocês uma palavra que eu ouvi do pastor Edmilson, dizendo que, na verdade, quando a gente honra uma unção que está sobre alguém, a gente está honrando também aquele que ungiu. Amém? A unção vem de Deus. Quem unge é Deus. Então, quando honramos a unção sobre uma pessoa, estamos honrando aquele que ungiu. E a gente já conhece o princípio da honra e a gente já sabe que a palavra diz sobre o que a palavra fala sobre a importância desse princípio. Aqueles que honram ao Senhor são honrados pelo Senhor, e aqueles que desonram ao Senhor são desmerecidos. Amém. Sabe, a vontade de Deus, a gente já sabe, Ele quer que a gente seja abençoado em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que a gente receba e desfrute dessa bênção que está sobre a nossa vida, espírito, alma e corpo. Amém? Essa é a vontade de Deus, isso está claro para a gente. Mas se a gente não coopera com Deus, a gente está abrindo a porta para o diabo. Ou a gente está impedindo Deus de fazer o que Ele deseja, quer fazer, mas respeita a gente, porque nos deu livre-arbítrio. Sim ou não? Você é livre, você tem responsabilidade, porque você é livre. Então, se nós não andamos no princípio da honra, a gente não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Que nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros até que Ele volte. Essa é uma sentença maravilhosa. Agora eu vou fazer a minha parte para que eu desfrute dessa promessa. Amém. Então, o versículo 12 diz isso. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz. Diga paz. Vivam em paz uns com os outros. Todos sabem que paz é fruto do Espírito. Paz não é o resultado de um ambiente. Paz é fruto do Espírito. Qualquer que seja o ambiente, qualquer que seja a sua companhia, qualquer que seja a pessoa que você convive, se relaciona, paz é fruto do Espírito. Paz não depende de circunstância, nem depende das pessoas que nos relacionamos. Paz depende da gente manifestar aquilo que a gente já tem por dentro. Paz é fruto do Espírito. Amém.
Vivam em paz uns com os outros. Então, pessoas às vezes não querem viver em paz. Pessoas decidem não viver em paz. Pessoas decidem viver em guerra. Pessoas decidem criar problemas umas com as outras. E sabe, não tem como viver essa vida íntegra se a gente decide não andar naquilo que a palavra diz. A gente precisa manifestar. Mas eu não consigo andar em paz porque aquela pessoa decidiu não andar em paz comigo. No que diz respeito a vós, tenha você paz com todos os homens. Sabe, cada um vai dar conta de si. Se a pessoa decidiu não andar em paz comigo, o problema é dela, não meu. Eu só posso resolver o meu problema, que é andar em paz. Então tenha paz uns com os outros, para que a porta para o diabo seja fechada. E a gente possa desfrutar daquilo que é a vontade de Deus, ser conservado íntegros. Amém. Desfrutar dessa integridade, todas as áreas da nossa vida sendo tocada pela boa mão do Senhor. Aleluia. Versículo 14 diz: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Diga, indisciplinados. Quantos sabem que existem pessoas indisciplinadas? Pessoas que não vivem uma vida disciplinada, precisam de disciplina, precisam ser corrigidas. Então e veja, não é uma instrução pastoral. Não é a liderança que deve fazer isso. Bom, a gente já leu alguns versículos que falam sobre a nossa relação com os nossos líderes, não necessariamente só com o pastor, mas com todos aqueles que estão sobre nós. A gente deve ter uma atitude. A gente já viu também como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Devemos ter paz uns com os outros. Amém. Devemos honrar os nossos líderes, ter paz uns com os outros, e nós temos que advertir os indisciplinados. Não é só termos nós mesmos disciplina, mas também nos posicionarmos com relação àqueles que são indisciplinados. Sabe, eu vou lhe dizer, mas eu não sou o pastor daquelas pessoas, eu não tenho que corrigir, eu não tenho que falar assim, você tem a liberdade, porque eu vou lhe dizer, você vai se deparar com situações que nós da liderança não vamos ter acesso. Porque pessoas, muitas vezes, elas procuram ter um comportamento diferenciado quando estão diante dos líderes. E a gente não tem uma bola de cristal, a não ser que haja uma revelação do Espírito Santo, a não ser que seja a vontade de Deus, a gente não tem espírito de adivinhação, nem bola de cristal em casa. Se a pessoa quiser fingir ser uma outra pessoa para a gente, eu vou lhe dizer, ela vai enganar a gente. É claro que o maior prejudicado é a própria pessoa, porque ela está enganando a si mesmo. Mas sabe, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Nós como igreja, a gente precisa advertir os indisciplinados. Sabe, viva uma vida correta. A gente não pode compactuar com posturas erradas, com posicionamentos errados, com atitudes erradas. A gente não pode, é responsabilidade nossa. Esquece esse negócio de ficar jogando a responsabilidade para a liderança. Não é responsabilidade só da liderança, é responsabilidade da liderança também. Mas não fica esperando, vendo o circo pegar fogo, vendo a pessoa caminhar para o inferno, vendo pessoas influenciar outras pessoas de maneira negativa e está esperando um dia. Não, eu espero que um dia a liderança veja. Talvez você esteja vendo porque você é responsável por ajudar aquela pessoa indisciplinada. Amém. Cuidem. 14. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados. Sabe, eu já ouvi muita gente reclamando, o pastor não me ligou, o pastor não me visitou. Eu já li no começo que essa carta e essa palavra específica é para os irmãos. Essa aqui não é a carta para Timóteo ou para Tito, mas para a igreja. Irmãos, encorajem os desencorajados, desanimados. É responsabilidade nossa, e a gente já viu lá em Hebreus no capítulo 10, os versículos 24 e 25, quando nós somos instruídos a falar para as pessoas para não deixarem de congregar, e o propósito de se congregar é nos estimularmos mutuamente, considerar e nos estimular mutuamente ao amor e às boas obras. É responsabilidade nossa como corpo encorajar uns aos outros, principalmente os desanimados. Não fica esperando que um dia alguém, estou orando para ver se o pastor visita todo mundo, liga para todo mundo, mande zap para todo mundo. E o que você faz? Por que é que você foi a pessoa que identificou que alguém está desanimado? Qual o propósito?
Para você julgar a liderança ou para você funcionar como corpo? Amém. Irmãos, pedimos que encorajem os desanimados e ajudem os fracos. O fraco precisa de ajuda. Amém. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Mas nem todo fraco vai dizer eu sou forte, porque talvez ou ele não conheça, ou ele não esteja posicionado. Então o que a gente faz? Joga o fraco fora? Não, a gente ajuda. A gente socorre, amém? Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com o indisciplinado, com o desanimado e com o fraco. Sejam pacientes com todos. Sabe, isso quer dizer, e eu vejo dessa forma, e eu entendo que é isso que o Espírito Santo quer dizer a nós. Existem situações que não vão trazer, o resultado não vai ser visto imediatamente. Agora, a gente deve perseverar fazendo o que a gente tem que fazer. Amém. A gente deve advertir, a gente deve encorajar e a gente deve ajudar. Diga, é minha responsabilidade advertir, encorajar e ajudar. Amém. Agora não troca as coisas. Você adverte o indisciplinado. Você encoraja o desanimado. Você não tem como se animar por ele. Você tem como encorajar. E você ajuda o fraco. E aqui nesse ponto, falando sobre o fraco, você sabe que a vontade de Deus é que todos cresçam. Amém. Sabe, a Bíblia diz, por exemplo, se o seu irmão é débil na fé, é um adjetivo terrível, e ele pensa que comer carne é pecado. Então, porque você anda em amor, porque o seu irmão ainda não tem conhecimento, você perto dele não come carne, para que você não se torne uma pedra de tropeço para o seu irmão, porque ele é débil na fé. Mas por todo o contexto bíblico neotestamentário, a gente sabe que não é a vontade do Senhor que ele permaneça débil na fé para o resto da vida e manipule você com essa debilidade dele, com a decisão dele de não querer crescer. Então, enquanto ele é débil na fé, não conhece a palavra, para que a gente não comprometa o processo que ele está inserido, então eu não vou comer carne perto dele. Então a gente vai ter mais uma oportunidade de estar junto, eu não vou comer carne de novo. Mas eu preciso dizer para ele em algum momento que comer carne não é pecado. Porque ele tem que crescer. Ou ele vai viver nessa religiosidade para o resto da vida. Se ele tomou uma decisão pessoal de ser vegetariano, louvado seja Deus, é uma decisão dele, a gente respeita, a gente não julga, e eu não tenho nada a ver com isso. É uma decisão dele, eu como a minha picanha, ele come o alface dele, está tudo certo. Amém. É o problema dele, está tudo certo, o cara está feliz, está bem, ou por recomendação médica, ou por uma decisão pessoal. A gente respeita. Sabe, nem eu julgo ele por comer verdura e legumes e não comer carne, nem ele me julga por comer carne. E a gente cresce espiritualmente. Isso é uma decisão que não vai afetar a vida espiritual nem de um nem de outro. Mas quando ele quer transformar essa decisão dele numa doutrina, aí é o problema. Então, enquanto ele está no início do processo, a gente respeita, a gente não come carne para não escandalizar, mas ele está se expondo à mesma palavra que a gente. Então ele precisa crescer, precisa chegar um momento, ele vai dizer, não, é uma decisão minha. Eu não como carne porque eu decidi não comer carne. Eu não preciso, eu estudei sobre isso, eu sei de vários malefícios da carne, então eu vou comer só carne de soja, hambúrguer de soja. E é uma decisão pessoal, gente. A gente não está aqui para julgar ninguém por suas decisões pessoais. A pessoa pode tomar essa decisão. Amém. Como alguém diz, olha, eu não gosto de carne de porco. Louvado seja Deus que carne de porco é bênção. Mas a pessoa não gosta, não quer comer, tomou uma decisão pessoal. A gente respeita. Ela não pode vir dizer, você está em pecado porque está comendo carne de porco e a carne de porco é imunda. Imundo é pensamento religioso. Louvado seja Deus pelo pernil. Mas a gente respeita. Amém. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ajudar o fraco. Fraco é fraco. Agora, quem quer viver uma vida de fraqueza, não vai roubar o meu tempo. Não vai me vampirizar. Porque o tempo da gente é precioso e a Bíblia diz que a gente deve remir o tempo. Isso quer dizer que a gente deve administrar o nosso tempo com consciência e sabedoria e saber quem é que realmente está desejando e precisando de ser ajudado e quem não quer ser ajudado.
Quem decidiu viver uma vida de fraqueza, uma vida debilitada, com a fé debilitada, ser um débil da fé para o resto da vida. É uma decisão e a gente respeita. Sabe, a gente precisa ajudar quem quer ser ajudado. Pedro, num certo momento, andando sobre as águas, ele atenta para o que estava acontecendo ao redor dele, tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E aí ele diz, mestre, me socorre, porque eu vou me afogar. Jesus estende a mão, corrige ele, no processo de correção ainda pega ele pela mão, levanta, coloca ele em pé de novo na água e volta com ele andando sobre as águas para dentro do barco. Então pessoas podem errar e podem pedir ajuda e a gente está pronto para socorrer e ajudar. Agora tem pessoas que não querem ajuda. Elas querem convencer que a fraqueza delas não é fraqueza e que é uma decisão e, na verdade, a fraqueza torna algumas pessoas até soberbas, que elas se acham melhor do que outras andando em fraqueza. E o que a gente tem que fazer é direcionar a nossa ajuda para quem realmente precisa de ajuda. Mas a gente tem que ajudar. Amém. As coisas não vão mudar, o indisciplinado não vai mudar da noite para o dia, o desanimado não vai mudar da noite para o dia, e os fracos não vão mudar da noite para o dia. Então a gente precisa ser paciente com todos. É isso que está escrito no versículo 14. As pessoas não vão mudar da noite para o dia, nem do dia para a noite. Cada um tem seu tempo. A gente tem que estar sempre pronto para ajudar. Se alguém pede água para você e você tem água para dar, dê água. Amém. O versículo 15 diz assim, cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E aqui é interessante, sabe, a gente não deve pagar mal com mal, e eu sei que você sabe o que é isso, e sabe que não deve fazer isso. Isso é muito claro para o crente. A gente não retribui mal por mal. Isso não quer dizer que não dá vontade de retribuir mal por mal. Mas como nós não andamos na vontade da carne nem dos pensamentos, nós temos o fruto do Espírito, andamos no Espírito, nós não precisamos pagar mal por mal. Amém? Então alguém fez algo ruim para você, você não vai fazer algo ruim para aquela pessoa. Vamos fazer o bem a todos. Vamos sempre fazer o bem uns aos outros. Uns aos outros é nesse corpo da igreja e principalmente no corpo local. Nós devemos ajudar uns aos outros. Mas aquele irmão não é da minha igreja. Não é da minha denominação. Então, já para a gente pegar tudo isso, está aqui, está dizendo, fazer o bem uns aos outros e a todos. Mas ele é da macumba. Ele precisa de ajuda. E sabe, eu vou lhe dizer, a única ajuda real está com você. Só você pode ajudar quem precisa de ajuda. Nenhuma outra pessoa poderia ter levantado Pedro daquela situação onde ele estava afundando nas águas. Só Jesus poderia levantar ele naquele momento e colocar ele em pé de novo sobre as águas. Tem pessoas que estão em situações que somente a gente pode ajudar. Só nós, a igreja, temos a solução. Só nós, a igreja, temos como socorrer. E a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade. É responsabilidade de toda a igreja. Gente, não é responsabilidade só de pastores, não é responsabilidade só de líder de departamento, não é responsabilidade só de diáconos, não é responsabilidade só de apóstolos, de profetas, de evangelistas. É responsabilidade da igreja. A gente tem esse lugar de responsabilidade, esse papel de responsabilidade naquilo que Deus está fazendo nessa terra, nessa época, nessa geração, manto, assim diz o Senhor, para ver se a gente pega. É responsabilidade nossa. Amém. Sabe, tem pessoas desanimadas, gente, tem gente que está desistindo e a gente vai ter que ajudar. E eu vou lhe dizer, como já disse aqui, tem gente desanimada que na frente da gente, porque eu sou pastor, ou porque alguém está numa posição de liderança, na frente da gente vai se mostrar animada. E talvez só você, aquela pessoa, confidencialize que ela está desanimada. Não, eu não falei para ninguém. Mas eu estou querendo desistir de tudo. Eu não falei para ninguém, mas eu estou querendo desistir até da minha vida. Já pensei em me matar. Isso não é uma coisa que uma pessoa vai falar para todo mundo. Não é qualquer pessoa que vai marcar um gabinete para falar para o pastor que está querendo se matar. Que está com pensamentos de morte. Que está querendo jogar o casamento no lixo. Que está querendo largar os filhos. Não é qualquer pessoa que vai dizer, sabe, às vezes a pessoa fica consumida com aquilo ali, e de repente ela solta, ela se sente tão à vontade com alguma pessoa que ela acaba soltando aquilo. Quem é que vai encorajar?
Aí você vai esperar para fazer o contato com o pastor, para esperar o pastor chegar da aula do Rema lá em Volta Redonda. Socorre você. Você tem unção sobre a sua vida para isso. Você tem sabedoria para isso. Você tem ferramentas para isso. E Deus habita em você. Sabe, a gente não tem que esperar até o culto de domingo. A gente não tem que esperar até que a gente consiga falar com algum líder. Socorre. Sabe, foi bom o culto ontem e a gente ter ouvido o Ricardo falar que os nossos cultos são como aulas do Rema. Sabe, gente, a gente é privilegiado. E eu já disse, eu não quero nunca que vocês entendam quando eu digo isso como uma posição de soberba, achando que a nossa igreja é melhor do que alguma igreja. Só tem uma igreja, a gente entende isso. Amém? Mas, sabe, a gente precisa reconhecer que a gente tem uma palavra que é uma palavra de excelência, uma palavra que tem afetado a nossa vida, mudado a nossa vida, abençoado a nossa família. Amém? Agora, por que a gente tem recebido essa palavra? Para dizer que a gente tem uma palavra melhor do que a outra igreja? É para isso? Não, na minha igreja a pregação é muito boa, é melhor do que nas outras igrejas. É esse o propósito? É lógico que não. A palavra que a gente tem recebido é uma palavra para afetar a nossa vida e, através da nossa vida, afetar outras pessoas. É essa a razão da gente ter recebido essa palavra. Por que é que a gente aprende sobre cura divina? Só para ser curado? É lógico que não. Você tem recebido uma palavra de cura que vai curar você, mas é para que você cure outras pessoas. Não é só para você. Por que é que você recebe uma palavra de prosperidade? Para você prosperar, sim, mas o propósito da prosperidade é generosidade. Então eu não prospero só para ter, eu prospero para alimentar o fluxo, para através da minha vida pessoas serem abençoadas. Então a palavra que a gente tem recebido de excelência, ela tem um propósito para a gente viver uma vida de excelência e alcançar com essa excelência a vida de outras pessoas. Esse é o propósito, gente. Não permita que o conhecimento que você tem faça de você uma pessoa soberba. Porque esse não é o propósito. Amém. Ninguém conheceu mais o coração de Deus, ninguém conheceu mais a palavra do Senhor do que Jesus. No seu ministério terreno, Jesus, desde criança, ele se enchia da palavra, porque a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. A única maneira de se crescer na graça e no conhecimento é se enchendo da palavra e tendo comunhão com Deus através da oração. Então Jesus teve toda uma vida se enchendo das Escrituras e de comunhão através da oração com o Pai Celestial. E à medida em que ele foi crescendo, ele foi tendo a revelação da palavra, mas também lembranças do tempo dele com o Pai na eternidade. Amém. Ele tinha tanta comunhão com o Pai, que a gente sabe que a Bíblia relata de alguns tempos de oração no ministério de Jesus, mas Jesus tinha tanta comunhão que ele dizia, eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Quando é que ele ouvia o Pai falar? Que ninguém ouvia. Ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Gente, isso é fruto de comunhão. Isso é fruto de conhecimento das Escrituras. Amém. Mas apesar de todo esse conhecimento, de todo esse crescimento, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa palavra que você tem recebido tem que fazer de você, tem que fazer de mim uma pessoa mais humilde e não soberba. A palavra só ensoberbece quem só tem pegado ela e colocado na cabeça. Mas quem faz com que a palavra desce para o coração se torna uma pessoa melhor. Amém. Aleluia. Então cuidem que ninguém retribua mal com mal, mas procurem sempre fazer o bem, uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, diga sempre alegres. Não só em algumas situações, oh, aleluia, dia 10 o pagamento bateu na conta, aleluia. Não é só no dia do pagamento que você deve estar alegre. Amém. Não é só quando tem uma promoção, quando recebe um aumento. Não é só quando as coisas estão indo bem, quando está tudo certo. Não, você tem alegria por dentro para desfrutar dela em qualquer situação. Isso é um mandamento. Estejam sempre alegres. Filipenses 4,4 diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a gente sabe que Paulo disse isso quando estava preso. Então a gente tem que viver essa vida de alegria. Amém. Estejam sempre alegres. Essas são portas que a gente vai fechando para o diabo. Porque se o diabo consegue colocar tristeza no crente, se o diabo consegue ficar trazendo lembranças para a cabeça do crente, erros, condenando, acusando e lembrando e colocando o crente para baixo,
o crente não vai desfrutar da força que vem da alegria do Senhor. A gente se fortalece com o que a gente tem dentro, gente. Sabe como a gente anima o desanimado? Ou como a gente encoraja o desanimado? Lembrando que Deus habita nele. Como é que a gente faz? Como é que a gente lembra o crente? Vivendo uma vida de alegria. Essa alegria que a gente tem por dentro. Gente, todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem sonhos que ainda não foram realizados. Todo mundo tem desafio. Todo mundo tem conflito familiar. Todo crente da fé, que não é da fé, evangélico, católico, quem não tem religião, todo mundo tem desafio. Então para com esse negócio de achar que você é perseguido. É porque o diabo está furioso comigo. O diabo está furioso com toda a humanidade, gente. Ele não está furioso só com os crentes, não. O diabo está furioso com nós que somos da fé. O diabo está furioso com quem não é da fé também. O diabo está furioso até com o satanista. Ou você pensa que o diabo é bom para o satanista? O diabo é tão bom para o satanista, faz ele prosperar tanto, que faz prosperar nada. Ele não é o dono do ouro e da prata. Prosperidade só existe em Deus. Amém. Aleluia. Então deixa eu voltar para cá. Estejam sempre alegres. Motivos para viver uma vida triste todo mundo tem. Mas a gente não precisa. Porque a gente tem alegria por dentro. Isso é maravilhoso, gente. Porque se a nossa alegria dependesse da manifestação da bênção diariamente na nossa vida, ia ficar mais complicado. Mas porque a alegria depende da nossa condição, de quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo, então a gente pode desfrutar de alegria mesmo quando tudo parece estar dando errado. Amém. Um barulho desse a gente pode andar em alegria. Não importa, a gente pode viver em alegria. Sabe, esse barulho não vai me entristecer. Sabe, é o melhor, não é o melhor, mas quando a gente anda em alegria, a gente está dizendo que a gente confia em Deus. Que a gente sabe que Deus tem cuidado de nós. Que talvez esse equipamento de som, e na verdade os problemas que a gente está tendo com esses barulhos, não é por causa do equipamento de som, é por causa da oscilação da energia do lado de fora. Não é nem um problema só aqui da igreja, é um problema de todo o bairro, se não de toda a cidade. Em outros lugares que a gente teve também já aconteceu isso. Mas isso não vai roubar a nossa alegria. Gente, é pequeno demais. Tem coisa que é pequena demais para roubar a alegria da gente. Sabe, a gente não pode ficar perdendo a alegria por causa de qualquer bobagemzinha, de qualquer coisinha, de qualquer negocinho. Eu estou abalado, estou estressado, não aguento mais isso. O que vai ser da minha vida? Aí você pergunta o que está acontecendo, é uma bobagem. É uma coisa tão pequena. Paulo disse, e falando sobre, eu não sei se você já leu sobre a história de Paulo, eu não sei se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, os desafios todos que ele enfrentou. Mas Paulo ele diz algo interessante que a gente sempre cita aqui. Quando ele olha para todo esse pacote de problema, ele diz que nada pode separar a gente do amor de Deus. Amém. Diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. É leve e momentânea. Leve e momentânea. Passou. Leve e momentânea tribulação. Sabe, a gente precisa, se tem algo que a gente precisa menosprezar, são os problemas. Diminui o problema, não aumenta ele não, sabe? O problema já tem um tamanho suficiente para conseguir, se puder, roubar a paz da gente. Então o que a gente precisa fazer? Diminuir o problema. Isso é uma bobagem. As contas que a gente tem para pagar essa semana é uma bobagem. Deus é mais rico do que a conta que eu tenho para pagar. Isso é uma bobagem, uma leve momentânea tribulação. Amém. É leve e momentâneo. Não é tão pesado como a gente pensa, nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina. É leve e momentâneo. Pastor, mas o senhor não tem noção do que eu estou carregando. É leve e momentâneo. Leve e momentâneo. É isso que a gente tem que falar. Foi isso que Paulo falou, é isso que a gente vai falar. Alguém já passou por naufrágio aqui? Quase se afogou, perdeu toda a tripulação do barco, perdeu tudo, foi parar numa ilha, com roupa molhada, de noite. Eu sei de uma história que o Rogério estava no barco e o barco parou. Ele quase...
Mas naufrágio? O cara é salvo, graças a Deus, consegui. Aí vai fazer uma fogueirinha para esquentar, cobra pega, morre. Para você ter uma ideia, o povo que estava com Paulo achou que ele era amaldiçoado. Cara, esse cara é amaldiçoado, é igual aquele filme Premonição. O cara fugiu da morte, escapou, a morte pegou ele agora na ilha. Aí o cara tem a oportunidade de orar por um camarada que estava com diarreia. Desinteria. Sabe, eu vou lhe dizer, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, mas a unção continua sobre nós. Você está tudo favorável para você fluir na unção, para você fazer o que tem que fazer, não. Nem sempre vai estar tudo favorável, não, gente. A gente tem um favor por dentro. O cara perdeu tudo, deu um naufrágio, a cobra pica o cara, ele sacode a cobra no fogo, continua normal a conversa lá, assando marshmallow na fogueira e continua batendo papo, aí o cara está enfermo. Aí o cara, não, meu pai está com diarreia. Aí o cara vai lá orar pelo cara. E ministrar a palavra, ministrar a cura. Eu vou orar por isso? Meu ministério é orar só por quem está com AIDS. Gente, a gente tem que impor a mão sobre o enfermo. Sabe, descobrir que alguém está enfermo é uma porta que está se abrindo, talvez, para a gente começar uma igreja. Amém? Então estejam sempre alegres, não às vezes, não ocasionalmente, não apenas na época do pagamento, sabe como é que é, né, pastor? Vai chegando dia 20, 25, sabe? Você tem que continuar alegre. Do dia 1º ao dia 31 do mês. O ano todo, a vida toda. Nunca deixem de orar. Amém. Versículo 17. Nunca deixem de orar. Não é apenas orar no culto, não é apenas orar nas refeições, não é apenas... Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para ter uma vida de oração. Sabe, você pode ficar 24 horas por dia ligado, conectado, atento ao Senhor. É bom que você tenha esse tempo para separar para o Senhor. Mas se não tem esse tempo para separar para o Senhor, você precisa estar conectado. Deus, ele não fala com você apenas quando você entra no seu quarto de guerra para orar. Deus fala com você quando você quer ouvir ele falar. E oração é a habilidade de se comunicar com Deus. Não transforme uma vida de oração em uma vida religiosa. O fato da gente conhecer os tipos de oração, agora que tipo de oração eu vou orar? Nesse caso é a oração de ações de graças, oração de louvor, ou é a oração da fé. Você só tem que orar, a gente só tem que se comunicar com Deus. Sabe, a gente não pode ficar engessado pelo conhecimento que tem chegado, não. Fala com Deus. Isso é oração. Eu não tenho, sabe, não é religiosidade se ajoelhar, se você tem tempo e se o local é adequado para você ajoelhar e orar. Se você tem liberdade para ajoelhar no meio da sua empresa, no meio do shopping, tem liberdade, faça. Se tem uma direção do Espírito Santo, faz isso. Agora, você não precisa fazer isso o tempo todo, a não ser que você seja guiado, a não ser que você tenha o desejo de fazer, a liberdade de fazer, mas conectado com Deus, comunhão com Deus, a gente tem em qualquer circunstância, em qualquer lugar, o tempo todo. Amém? Então, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Interessante isso, né? Seja grato em toda circunstância, não por todas as circunstâncias. Então você não é grato pelo problema, mas no meio do problema você continua cheio de gratidão, porque em Cristo você tem solução. Amém? Você tem uma saída. A Bíblia diz que nós não seremos tentados além da nossa força, não virá sobre nós nenhuma tentação sobre-humana, mas juntamente com essa tentação que não é sobre-humana, não é além da nossa força, Deus ainda envia o escape. Então você não é grato pela tentação, você é grato pelo escape que veio junto. Amém? Aleluia. Então sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, seja fervoroso no Espírito. Tenha comunhão com o Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo. Não apague o Espírito. É possível apagar, extinguir o Espírito? Se a Bíblia está dizendo, é possível. Sabe, seja obediente, obedeça imediatamente a toda a direção e instrução do Espírito que você receber. Se ele disser faça isso, faça. Se ele disser pule, pule. Se ele disser abaixe, abaixe. O que o Espírito Santo disser para você, faça imediatamente.
Amém. Não apague o espírito. Não desprezem as profecias, nem toda profecia, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém fala alguma coisa com relação aos planos e propósitos de Deus para a sua vida, alguma coisa com relação ao seu futuro, você não tem que tomar nenhuma decisão, a não ser que você tenha uma direção clara no seu coração. Nós não somos guiados por profecia, nem por profeta. Somos guiados pelo Espírito. E é por isso que é bom que está escrito primeiro, não apague o Espírito. Não apague o Espírito, amém? Não apague o Espírito. E não despreze profecia. Então alguém falou sobre o seu futuro, sobre algo que vai acontecer. Pega aquela profecia, coloca na prateleira lá na estante e fique tranquilo. Alguém diz para você assim, diz o Senhor. Eu vejo as portas das nações abertas. Você vai para o Afeganistão, para a Síria, sei lá. Você não tem que pedir as contas no seu emprego, fazer sua mala, ir lá para o aeroporto e ficar esperando Deus prover. Segue sua vida. Faz o que você já está fazendo, continue em comunhão com o Senhor. Sabe, se aquilo for de Deus, ainda não testificou com o seu coração, mesmo que tenha testificado. Quando testifica com o coração da gente, sabe, Deus ele é preciso em nos direcionar. Ele vai dar os detalhes, ele vai dizer o tempo e o modo. Mas se não tem nada a ver com você, também não despreza. Coloca na prateleira, não afeta a sua vida. Não tá comprometendo a sua vida, nem nenhum projeto seu. Alguém disse que vai acontecer. Se vai acontecer, se Deus vai abrir uma porta para mim no Afeganistão ou na Síria, eu vou botar essa profecia na estante e vou deixar seguir minha vida aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense, fazendo o que Deus confiou para mim. Quando a porta se abrir, se é que vai se abrir, se aquela profecia foi de Deus, eu vou lembrar. Sim, o profeta disse que eu iria para o Afeganistão, agora eu vou para o Afeganistão. Preferi ir para Dubai, mas se for a direção do Senhor, amém. Tem um monte de missionário para Dubai. Aleluia. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito. Tudo que é dito, ponham à prova. Julgue. Como é que a gente julga? Pela palavra. Está em linha com a palavra. Está em linha com o que eu tenho por dentro. A gente é guiado pelo Espírito. Está em linha com a palavra, ok. Agora está em linha com o que eu tenho por dentro? Ok, então Deus está testificando alguma coisa, ou está chegando o tempo, Deus deu uma direção clara. Não, está em linha com a palavra, não testifica com o que eu tenho por dentro, coloca na estante, não despreze. Amém. Agora, se for contra a palavra, você já joga no lixo. Você vai julgar, você vai provar. Amém. Prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Isso aqui também é interessante, porque deixa eu dizer uma coisa para você. A gente sabe, a gente já falou sobre isso, é dito há muitos anos, que a fonte é pura, mas o canal nem sempre. Amém. Às vezes a pessoa pode se empolgar com a revelação, a pessoa que está entregando a revelação, está sendo usada pelo Espírito Santo, e ela pode acrescentar um pouquinho do que ela pensa. Ela pode acrescentar um pouquinho da religiosidade dela. Então, se ela faz parte de um grupo que sempre termina uma profecia ou interpretação de línguas dizendo: a minha graça e a minha paz fiquem com você. Então a pessoa vai dizer sempre aquilo naturalmente, porque é religiosidade. É a cultura dela. Ela faz parte daquele meio. Então, para ela entregar uma revelação, ela tem que torcer para um lado, torcer para o outro, dizer manto, terra. Então ela vai dizer sempre aquilo. Então a gente retém o que é bom. O que manto, terra acrescenta na vida da gente? Nada. Manto, terra! E tem gente que não sai do manto terra. Aí você fica pensando, bem, manto terra, mais terra. Dá para fazer uma obra, ainda cobrir a terra com manto para não pegar. Não sei o que faz com manto e terra. Mas aí você retém o que é bom. O que é bom? Aquilo que está alinhado com a palavra, aquilo que testifica com o seu coração. O manto em terra deixa de lado. Ok. O assim diz o Senhor nem sempre vai ser assim diz o Senhor. Pode ser que alguém diga assim diz o Senhor, pode ser que a pessoa não diga assim diz o Senhor, não importa. Amém. Como eu sei que é o Senhor? Não, está em linha com a palavra e testificou com o meu espírito. Então eu retenho o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Foge da aparência do mal. Mantenha-se afastado de toda forma do mal, toda qualidade, todo tipo, toda maneira, tudo que não está alinhado com a palavra, tudo que não tem a ver com andar e viver, e andar em amor, andar na palavra, é uma forma de mal. Se afasta disso. Corre disso. Corre de todas as pessoas que querem andar em todas essas coisas erradas que nós lemos aqui. Porque dessa maneira a gente vai poder manter aquilo que Deus quer fazer
continuamente acontecendo na nossa vida. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, separados em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 24 diz: aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Aleluia! Vai acontecer, amém? Na revista atualizada diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então aquele que nos chamou, ele é fiel e ele vai fazer acontecer. Essa palavra fiel é a palavra pistos. A palavra fé é pistes, mas a palavra fiel é pistos, que dentre outros significados quer dizer aquele que é fiel numa transação de negócios ou quando assume um contrato, assina um contrato. Deus tem um contrato com a gente, amém? E ele não vai romper com esse contrato. Ele não vai ser infiel nesse contrato. Deus fez um negócio e a gente está envolvido nesses negócios do reino. E o nosso negócio é com Deus. Não tem como dar errado. Ele vai fazer acontecer. Agora, deixa eu ler para você esse versículo 24. Eu quero terminar com isso. Na versão amplificada, Adriano me ajudou com a tradução. Diz assim: fiel e absolutamente verdadeiro, digno de confiança, é aquele que está chamando você a si mesmo, para a sua salvação. E ele fará isso. Ele cumprirá o seu chamado, tornando você santo, protegendo você, e cuidando de você, e protegendo você como sua propriedade. Oh, aleluia! É assim que ele vai cuidar da gente. Vou ler de novo, você precisa pegar isso no seu espírito. Fiel e absolutamente verdadeiro, digno de confiança. Deus é fiel, absolutamente verdadeiro e digno de confiança. Sabe, você pode confiar em Deus. Esse é um outro sentido de fé. Fé em Deus é confiar em Deus. Se ele disse, vai acontecer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, é poderoso para cumprir. Ele é fiel e tem poder. Então a gente precisa confiar em Deus. Gente, confia no Senhor. Confia no Senhor. Se tem alguém que é digno de confiança, é Deus. Fica tranquilo, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confia no Senhor. Se ele chamou você, ele tem ferramentas, equipamento, tudo que a gente precisa disponível já dentro de nós para a gente realizar aquilo que ele chamou a gente para fazer. Ele vai abrir as portas, ele vai preparar o caminho, ele vai financiar o chamado, ele vai enviar a gente, ele vai tocar no coração das pessoas que vão promover a gente. Deus vai fazer tudo. A gente só tem que confiar. É a única coisa que a gente precisa fazer, confiar. Você não tem que fazer acontecer. Você tem que estar nesse lugar de confiança. Como é que eu coopero com Deus para que as portas se abram? Confiando nele. Aleluia! Fiel e absolutamente verdadeiro, digno de confiança, é aquele que está chamando você a si mesmo, para a sua salvação. Fomos chamados para ele. Chamados para ele mesmo, para a salvação. Nós estamos nele, em Cristo. Amém? Chamados para ele. Nós estamos nele, mergulhados nele. Aleluia! E ele fará. Ele fará. Não é você que vai fazer, é ele que vai fazer. Ele fará isso. Ele cumprirá o seu chamado, tornando você santo. Aleluia! Protegendo você, sabe, nesse processo onde a gente é chamado e as coisas começam a acontecer, portas vão se abrindo, equipamento vai chegando, a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que a gente faz coisas hoje e a gente toma posições e decisões hoje que a gente não tomaria no passado, porque a gente está crescendo espiritualmente, a gente está se familiarizando cada vez mais com o chamado, com o propósito de Deus na vida da gente. Nesse processo em que a gente está crescendo, a Bíblia diz que Ele vai nos proteger. Aleluia! Enquanto eu estou no processo, eu estou num lugar de proteção. Enquanto eu estou obedecendo, eu estou num lugar de proteção. Enquanto eu estou debaixo de uma inspiração, de uma direção, eu estou num lugar de proteção, num lugar de segurança. Sabe, isso não quer dizer que todas as coisas vão ser perfeitas e vão fluir, que nem nos ursinhos carinhosos. Não é assim, mas nesse lugar, mesmo quando tudo dá errado, como eu já mencionei a experiência de Paulo,
O barco afunda, a cobra pica a mão, mas você continua fluindo e cumprindo o seu chamado. A gente está num lugar de segurança. Amém. A gente não vai fazer aqueles cultos dançando com cascavel, e todo mundo, cada um pega a sua cobra e fica dançando com a cascavel, igual a gente vê em algumas igrejas, aí, em alguns filmes, e em alguns lugares, de fato isso acontece. Ah, porque Marcos capítulo 16 diz que se alguma serpente picar não vai fazer mal nenhum, isso é tentar a Deus. A gente não vai fazer isso. Mas se a gente estiver numa situação onde uma cobra ou um mosquito picar a gente segue fazendo a vontade do Senhor. Se você crer, não vai te fazer mal algum. Amém. Aleluia. E ele fará isso, ele cumprirá o seu chamado, tornando você santo, protegendo você, cuidando de você e protegendo você como sua propriedade. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sabe, eu vou dizer assim, você tem algo, se algo é seu, é pessoal, eu sei que tem gente relaxada, mas eu estou falando de uma pessoa normal. Sabe, se você é dono de alguma coisa, se alguma coisa é propriedade sua, você guarda, você protege. Sabe, você tem de repente uma propriedade num outro lugar longe, você não está cuidando muito bem daquele lugar porque é distante, você tem outras responsabilidades, mas aí chega a notícia de que alguém está querendo invadir aquela sua propriedade. O que você faz? Corre para lá, porque é sua propriedade. Agora, claro que Deus não vai deixar que a gente chegue a esse ponto de coisas e pessoas tentarem comprometer a vida da gente, que aí ele então vai proteger. Não, ele já nos protege como propriedade sua. A gente é guardado pelo Senhor. Sabe, e a gente precisa ter essa confiança. A gente está num mundo que jaz do maligno. A gente está, parece que no Rio de Janeiro é mais do que maligno. A vida está complicada no Rio de Janeiro, mas a gente está em segurança. A gente está nesse lugar de proteção. Porque a gente está fazendo a vontade do Senhor. Sabe, pessoas que deixam de fazer a vontade do Senhor são pessoas que estão saindo do lugar de proteção. Sabe, depois quando coisa ruim acontece, querem dizer por que é que Deus permitiu. Deus não permitiu, gente. O desejo de Deus é que a gente seja mantido íntegro, espírito, alma e corpo, até a volta do nosso Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Pessoas deliberadamente decidem sair desse lugar de proteção, desse lugar onde a gente é guardado como propriedade exclusiva dele. Tem esse lugar de segurança. Eu amo o Senhor, eu amo sua palavra, e eu amo saber que a gente está nesse lugar de segurança. Sabe, eu vou lhe dizer, a tendência é o mundo piorar cada vez mais. Eu sei que a gente vai ter eleição, e eu não vejo solução num homem ou numa mulher que vai ser eleito, nem para presidente, nem para governador do nosso estado. Mas enquanto o mundo piora, a igreja melhora a cada dia. A gente está no lugar de segurança. A situação econômica global pode piorar, mas a gente está no lugar de prosperidade. Sabe, doenças novas podem chegar, esse maldito mosquito pode trazer mais um monte de doença, carregar um monte de doença nas asinhas pequenas dele, mas a gente está no lugar de segurança. A gente está no lugar de proteção, guardado pelo Senhor. Sabe, nós somos guardados, protegidos por Ele, como propriedade exclusiva dele. É bom ter um Senhor, um dono. A gente tem um selo na vida da gente que diz a quem a gente pertence. O diabo sabe disso, a doença sabe disso, a enfermidade sabe disso, o inferno todo sabe disso. Você tem dono. Você é propriedade do Senhor, pertence ao Senhor, sabe? Quando o céu fizer aquela verificação de patrimônio, na volta de Jesus, aqueles que têm esse selo, vão ser levados, porque pertence a Ele. A gente é propriedade de Deus. É por isso que a gente está nesse lugar de segurança. Amém? Então, guarde essa palavra, confia no Senhor, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e digno de confiança, Ele é absolutamente verdadeiro, digno de confiança, e a gente pode descansar. Todas as coisas que nós precisamos já estão providenciadas. Tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol, mas isso não quer dizer que as coisas não foram providenciadas, já foram. Sabe, tem coisas que a gente vai desfrutar amanhã, tem coisas que a gente vai desfrutar depois de amanhã, tem coisas que a gente vai desfrutar na semana que vem, tem coisas que a gente vai desfrutar no mês que vem, no ano que vem, daqui a 5 anos.
todas essas coisas já foram providenciadas pelo Senhor. Talvez a gente não esteja pronto para receber tudo que Ele já providenciou, mas elas já estão engatilhadas, se é que a gente pode dizer assim, preparadas para quando você pisar naquela terra. A Bíblia diz que o amanhã vai se levantar e junto com o amanhã os seus cuidados. E é por isso que a gente não anda ansioso. Sabe, fica tranquilo, cada passo que você dá nessa comunhão com o Senhor, as coisas que são necessárias para aquele dia vão caindo sobre você. Não vai cair antes, nem vai cair depois. Deus não erra. Deus não erra o alvo. Você vai chegar ali, vai vir a provisão. Você vai chegar no outro lugar, vai vir uma outra provisão. Você vai chegar num outro lugar, numa outra situação, numa outra condição, numa outra idade espiritual, numa outra porta para fazer uma outra coisa, numa outra função, andando nas boas obras que o Senhor preparou para você. Vai chegando as ferramentas, os instrumentos, todos os recursos, tudo que você precisa, tudo que você precisa. A gente pode descansar. Pastor, por que eu não tenho um carro zero importado, o melhor do melhor hoje? Eu não sei porque você não tem. Eu sei que se for necessário para você cumprir o chamado, quando você chegar no tempo certo, ele vai chegar para você. Tudo que você precisa já foi providenciado. Sabe, não vive uma vida atribulada. Meu Deus, como vai ser? Como será? O amanhã responde. Não, fica tranquilo. Fica no descanso. Vai acontecer. A gente só precisa fazer o que Deus chamou a gente para fazer. Sabe, o que a gente tem recebido hoje é suficiente para a gente fazer o que a gente está fazendo. A falta do que a gente não tem, aquilo que a gente não tem, não está impedindo a gente de fazer o que precisa ser feito. Então descansa. Não anda ansioso por coisa nenhuma. Meu Deus, eu ainda não tenho a minha TV, eu ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Segue fazendo o que você foi chamado para fazer hoje. O que você está fazendo atualmente é o seu ministério, é o seu chamado. Faça com excelência. Quando for necessário outros recursos para você fazer o que precisa ser feito, vai se manifestar. Porque nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você precisa já foi providenciado. Sabe, é como se você chegasse num lugar... Quem já andou no trem fantasma? Você entra, o trem faz uma curva e cai aquele negócio na tua frente assim para te dar um susto. Sabe, você vai andando e as coisas vão aparecendo que você precisa. Não, agora eu preciso de uma ferramenta. A ferramenta vem. Agora eu preciso de uma espada. A espada vem. Agora eu preciso de dinheiro. Dinheiro vem. Você vai andando. Sabe, agora eu vou lhe dizer, não vai se manifestar se você ficar parado. Se você tem que ir lá para o final, as coisas que você precisa para andar lá no final estão lá. Não estão aqui. Não vai chegar primeiro para depois você ir. Vai chegar enquanto você vai. Enquanto você estiver indo, as coisas vão aparecer, vão se manifestar. As portas vão se abrir. As pessoas vão ser colocadas no seu caminho. Deus vai promover conexões divinas. Indo. Sabe, eu tenho vivido, experimentado isso enquanto eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Nem sempre é simples fazer, mas as boas notícias têm chegado, as conexões têm sido feitas, portas têm sido abertas enquanto eu estou fazendo. Não é enquanto eu estou em casa esperando que aconteça. Enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou servindo ao Senhor, enquanto eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, portas estão se abrindo. Eu estou dando aula em Volta Redonda, chega uma ligação, já tinha sido fechado o calendário do Rema. O Rema é muito organizado. O mestre Carrombé, ele é extremamente organizado, então ele faz logo a escala do primeiro semestre e um pouco depois da escala do segundo semestre, a gente já tem a escala para dar aula. Então, estou dando aula em Volta Redonda, aí houve uma necessidade, sem que eu soubesse, ele muda a escala e coloca mais uma matéria para mim, a diretora da escola liga para mim, eu não tive nem tempo de ver o calendário. Mas sabe, eu vejo isso como portas se abrindo, porque a gente está fazendo o que tem que ser feito. Deus falou para mim, tem tanto professor bom, tanta professora boa por aí, tanta gente querendo dar aula, e por que que Deus abriu essa porta para mim? Porque eu estou fazendo. Se eu não tivesse lá, se eu tivesse criado algum obstáculo, se eu não estivesse fazendo o que tem que ser feito, provavelmente eu não ia experimentar dessa provisão. A gente experimenta de provisão enquanto a gente se compromete cada vez mais. Eu vou lhe dizer, se comprometa cada vez mais. Não seja um crente frouxo, não. Crente frouxo não vai viver o melhor de Deus, não. Crente tem que ter uma pegada, crente tem que ser radical, crente tem que ser cada vez mais comprometido. Eu tenho feito tanto para o Senhor, faça mais. Pastor, não é um exagero, isso é
visão desequilibrada. Não, não há desequilíbrio nisso não. Se você quer provar o melhor de Deus, se comprometa cada vez mais, sabe? E eu vou lhe dizer, a colheita é proporcional à semente. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco vai colher pouco. Muita colheita ou pouca colheita é colheita de qualquer jeito. Agora você decide o que você quer colher. Não, pastor, eu quero colher muito. Agora você só vai colher muito se você semear muito. Seja comprometido. Eu já disse, eu sei que você sabe disso, quero só te lembrar para a gente orar. Todos os grandes astros do esporte ou de qualquer uma outra atividade, pessoas que se destacam, são pessoas que investiram a vida muitos anos, fizeram e foram além da marca, se dedicaram e se gastaram mais do que a maioria para chegar onde chegaram. Quem já ouviu falar de Michael Jordan? Esse camarada, ele desde criança, ele ia mais cedo para a escola, mais cedo do que todos os outros alunos, para jogar. Alguém disse para ele que ele não estava pronto para jogar basquete. Sabe o que ele fez? Ele ficou com mais raiva e treinou mais ainda. Ele ia mais cedo, 2 horas antes ele chegava na escola e treinava arremesso, treinava arremesso. Teve um tempo que ele começou a jogar, acertar a cesta com o olho fechado. Jogava a bola. E jogava com o olho fechado. E não errava. Treinando. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Acabava o treino, ele continuava treinando. Sabe, se você quer viver uma vida além da média, tem que se comprometer mais, tem que se gastar mais. Quem são os empresários? Eu estou falando de gente honesta, gente, mas quem são os empresários bem-sucedidos? São aqueles que se gastam mais, que investem mais, se dedicam mais, se preparam mais, se qualificam mais. Por que é que a gente pensa que a vida espiritual é diferente? A gente não precisa fazer mais nada, aleluia. Tem a graça. Disse que a graça anula a nossa responsabilidade. Quem disse que a graça anula a nossa dedicação? Não é esse o propósito da graça. Amém. A graça nos dá condições de nós nos dedicarmos mais ainda. Fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, amém? Faltou a irmã Obreira Dalva para ajudar a gente aí. Aí ela ia dizer, ele é bom. Deus é fiel. Absolutamente verdadeiro, digno de confiança. É aquele que está chamando você a si mesmo para a sua salvação. E ele fará isso. Ele cumprirá o seu chamado, tornando você santo, protegendo você, cuidando de você, protegendo você como sua propriedade. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque a gente está nesse lugar de segurança. A gente está cooperando com o Senhor, a gente está andando em honra, honrando os nossos líderes, considerando eles na mais elevada estima e tratando com respeito e amor. Nós estamos andando em paz uns com os outros. Nós estamos corrigindo os disciplinados, advertindo os indisciplinados, encorajando os desanimados, socorrendo os fracos. Estamos andando em todo tempo em alegria, nunca deixando de orar. Oh, aleluia! Aleluia! A gente está mantendo a porta aberta, a gente está andando cheio, vivendo essa vida fervorosa no Espírito, nos enchendo do Espírito todos os dias. Oh, aleluia! A gente tem recebido, honrado as manifestações do Espírito. A gente não tem desprezado as profecias, mas a gente tem provado elas pela palavra e pela direção que a gente tem por dentro. Aleluia! A gente não tem pagado mal com mal. Pai, obrigado, porque a gente pode viver essa vida, onde todas as áreas, espírito, alma e corpo, são conservados íntegros. Nosso processo de crescimento espiritual não vai ser comprometido, nosso processo de renovação da alma não vai ser comprometido, e o nosso corpo vai ficar cada vez mais saudável. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue sua Bíblia e abra em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. É um texto que eu sei que você conhece bem. Nós vamos cear. E se você chegou aqui com alguma enfermidade, doença e dor, quando você participar da ceia,
você vai desfrutar de cura divina se manifestando no seu corpo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, enquanto a gente é conservado íntegro, espírito, alma e corpo, a gente deve fazer esse memorial, até que o Senhor venha. Amém? Recordar, lembrar do sacrifício dele, não é um momento fúnebre, onde a gente está triste, porque Jesus tadinho, bichinho, não, é um momento onde a gente se alegra, porque ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Amém. Nós nos lembramos do sacrifício, mas nós vamos fazer isso até que ele venha, ou seja, está inferido, que a gente lembra que ele está voltando. Aleluia! Glória a Deus! Agora o versículo 28 diz algo que a gente precisa estar atento para o que está escrito. Examine-se, pois, o pastor aos membros da igreja. Não, é o homem a si mesmo, a mulher também. Não, os homens vão examinar as mulheres, hein? Não, isso aqui é uma forma genérica. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Você faz uma autoavaliação da sua própria vida. E olha o que diz o seguinte, olha o que diz a seguir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é examine-se e espere para a próxima oportunidade em que você vai ter ceia. Não é isso que está dizendo. Porque eu já disse aqui que o problema do juízo vinha sobre pessoas, e é isso que o texto diz, de pessoas que não discerniram o corpo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é não discernir o corpo? É não enxergar, não considerar que nós fazemos parte do mesmo corpo. É não andar em paz uns com os outros. Então não adianta a pessoa esperar a próxima ceia, ela diz, olha, eu não vou liberar, eu não posso participar da ceia, porque eu não estou andando em amor, ou eu não liberei perdão, então eu não vou comer esse pedacinho de pão, nem vou beber esse copinho de suco de uva, porque eu não vou liberar perdão mais um mês. O problema não é comer o pedacinho de pão e beber o cálice, é o não liberar perdão. Pessoas estão morrendo, pessoas estão fracas e doentes, porque decidem não discernir o corpo. Não é deixar de comer a ceia que vai impedir de juízo vir. Não, eu não vou comer o pedacinho de pão e o cálice, e aí eu vou ficar mais um tempo andando em obras da carne. Vou ficar mais um mês sem perdoar. Agora, não, mês que vem também não estou pronto, vou ficar mais 3 meses sem perdoar. E aí a pessoa está doente, fraca, as coisas não funcionam, não acontecem, e aí morre prematuramente. Ué, mas eu não comi da ceia, por que eu morri? Porque você não julgou a si mesmo. Se não julgamos a nós mesmos, somos julgados, juízo vem. Porque é melhor morrer salvo do que viver uma vida toda em falta de perdão e ir para o inferno. Amém. Agora, quem é que se julga? Você. E você se julga e come. Não é se julga e espera. Se julga e come. Você tem que liberar perdão, libera. Você tem que andar em amor, anda em amor. Ah, mas a pessoa mora num outro estado. Não há distância no mundo do espírito. Aquela pessoa está vivendo a vida dela normal, como se nada tivesse acontecido, e você que está preso a isso. Então libera o perdão. Solta aquela pessoa que está lá no Amapá, lá no Acre. Libera ela. E vive tua vida. Amém. Vamos dar graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome por esse pão que representa o teu corpo que foi partido por nós. Nós te louvamos, Pai, porque em Jesus foi depositado nele e ele carregou com cada uma das nossas enfermidades. Mesmo doenças que não foram catalogadas, doenças que ainda não surgiram, ele já carregou com toda a enfermidade da humanidade. E pelas pisaduras, feridas, chagas, todos os açoites, bufetões, cabelos arrancados, dentes arrancados, tudo que Jesus sofreu, os pregos cravando as suas mãos e os seus pés, tudo que Jesus sofreu, cada ferida, foi uma enfermidade que foi carregada. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Aleluia, trazemos a nossa memória quando participamos do pão, Senhor. E quando participamos do pão, nossa fé é ativada e nós recebemos do que já nos pertence. Recebemos cura para o nosso corpo. Te damos graças por esse cálice, o cálice da nova aliança no teu sangue. Esse suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado, para que nós fôssemos restituídos à glória de Deus. Para que nós fôssemos feitos um com o Senhor, com o Senhor, como o Senhor é um com o Pai. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Deus foi derramado naquela cruz. O sangue de Deus está no Santo dos Santos nos céus e fala mais alto do que o sangue de Abel. Obrigado, Pai, porque nós estamos numa nova aliança, baseada e fundamentada em melhores e superiores promessas. Não queremos voltar para a velha, estamos satisfeitos com a nova. E te damos graças por isso em nome de Jesus. Você vai receber o pão e o cálice, vamos esperar uns pelos outros e vamos todos cear juntos. Vou pedir o Ministério de Música para vir, enquanto os diáconos estão servindo, a gente vai estar adorando ao Senhor. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Sai do seu lugar, troque o cálice com pelo menos umas 3 pessoas. Diga: eu sou um com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Provada tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença.
Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Oh, oh. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em memória do Senhor, coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Somos um com Ele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouquinho. Glória. Aleluia. Queria chamar o pastor Gilson aqui à frente. Veio direto do trabalho, correndo. Irmão Gilson, pastor Gilson, uma bênção para a nossa igreja, para a minha vida, o meu ministério. Há alguns anos atrás a gente se reencontrou. Eu dei aula numa escola onde ele foi diretor dessa escola, foi secretário, foi tudo da escola, professor, zelador, pintor, tudo que você pode imaginar, o Gilson era da escola. Se gastou ali, trabalhou, e a gente se reencontrou depois, já quando a gente começou a seguir a direção para começar a igreja aqui. Não tínhamos nem ideia que viríamos para cá, começar o trabalho aqui, mas Gilson se associou a gente, começou a caminhar junto. Gilson morava lá em Campo Grande, ali entre Campo Grande e Ioaíba, e ia de ônibus lá para Deodoro, que foi onde a gente começou a reunião. Tinha vezes que o ônibus não passava, ele ligava: pastor, eu estou aqui ainda, não passou o ônibus, aí voltava para casa, mas foi fiel. Quando tomamos a decisão de vir aqui para Mesquita, Gilson não pensou duas vezes, não questionou, não colocou nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Ele vinha de Campo Grande para cá de ônibus, com esposa, com filho pequeno, e às vezes vinha direto do trabalho, depois tinha que voltar para casa de ônibus. Em nenhum momento ele reclamou, nunca tive um momento onde o Gilson chegou para mim e falou: está difícil, e reclamar de alguma coisa. E quando a gente começou o trabalho aqui, Gilson acreditou tanto nessa visão e nessa obra que ele vendeu a casa dele lá para vir morar de aluguel aqui. Mudou com toda a família para cá e tem honrado mesmo essa visão. É um exemplo de parceiro ministerial, um exemplo de ovelha, é um exemplo de amizade, é um exemplo de fidelidade, de lealdade. Eu nunca tive nenhuma reclamação, nenhum comentário de Gilson envolvido, nenhum tipo de fofoca na igreja, nenhum tipo de disse-me-disse. Gilson sempre está alheio a essas coisas. É alguém que sempre me defendeu, sempre esteve junto de mim. Então eu quero mesmo honrar a vida dele, porque amanhã é aniversário dele. E eu quero que vocês honrem ele, e ouça ele, se submeta a ele, como se estivessem se submetendo a mim. Vocês honram o Gilson, vocês estão me honrando. Sabe, a outra coisa que eu quero dizer para vocês: a gente tem muita história por aí de pastores auxiliares, e a gente teve algumas matérias na escola de ministro falando sobre isso, mas de pastores auxiliares que tentam trazer a glória para eles mesmos, sabe? Gilson sempre tem se posicionado, sempre quando alguém tenta de alguma maneira, e alguns membros, não necessariamente daqui, mas algumas pessoas na igreja têm essa atitude errada. Eles não querem falar mal do pastor presidente, do pastor principal, eles começam a elogiar muito o pastor auxiliar. E Gilson sempre tem se posicionado
e colocado as coisas no lugar certo. É uma pessoa de honra, eu quero honrar a vida dele. Quero reconhecer isso diante de vocês, diante da câmera e pessoal do YouTube. É uma pessoa que tem sido muito fiel, tem crescido, a gente tem visto o crescimento dele, não foi licenciado por acaso, por amizade, de jeito nenhum. Existem 3 razões que levam uma pessoa para o ministério. A primeira delas é a vontade do Senhor. Então a gente é guiado pelo Espírito a levantar, a trazer pessoas para o ministério por uma direção de Deus. É a vontade do Senhor. A segunda é um chamado que a pessoa tem. O Gilson tem reconhecido o chamado e a gente identificou esse chamado na vida dele. E a terceira coisa é que qualifica para o ministério, que a palavra fala, é a pessoa ser encontrada fiel. Fidelidade, sabe? É o que vai qualificar a pessoa para o ministério e manter ela qualificada. Não é só qualificar, eu tenho que ser fiel para entrar e depois que eu entrei. Não, tem que se manter em fidelidade. E Gilson tem feito isso. Amém. Então, Gilson, se eu não estiver aqui, se você precisar de aconselhamento pastoral e eu não tiver como fazer isso por causa de agenda ou pela necessidade, Gilson é uma pessoa confiável para ouvir você. Porque ele é um pastor licenciado no ministério e ele é um dos pastores aqui da igreja. Amém. Então você pode ficar de pé para a gente orar por ele? Eu quero honrar ele no domingo e até porque também amanhã não vou estar aqui, ele também vai estar na escola de ministros. Então é alguém que já está graduado do Rema, mas entendeu a importância de fazer a escola de ministros. Tá? Sai direto do trabalho, a esposa vai daqui, está se dedicando. Todas essas coisas são coisas que a gente deve honrar. Você pode estender as mãos para cá para a gente abençoar a vida dele, orar por ele. Pai, eu te dou graças pela vida do Gilson, Pai. Ele é um pastor segundo o seu coração, é um auxiliar de qualidade, Senhor enviou para andar comigo, para cumprir essa visão aqui em Mesquita, Pai. Ele é essencial, fundamental para tudo aquilo que o Senhor tem para essa obra na Baixada Fluminense, Pai. Através daqui outras cidades vão receber o verbo da vida, vão receber o rema, mas Gilson é uma peça fundamental para que isso aconteça. E eu quero te render graças para a vida dele, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que o Gilson vai desfrutar, vai usufruir de tudo aquilo que o coração dele deseja, porque assim, o Senhor diz em sua palavra que se nós nos agradarmos do Senhor, se a gente fizer a sua vontade, se submeter ao Senhor e fizer com prazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer, a sua palavra diz que o Senhor vai satisfazer os desejos do nosso coração. Eu declaro esses desejos do coração do Gilson realizados, eu declaro paz, saúde, prosperidade, crescimento espiritual, em nome de Jesus, Pai, que portas sejam abertas, mais portas abertas, referência que ele tem sido aqui em vários outros lugares, em nome de Jesus, amém. Você pode honrar a vida dele. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho, que chamou o Anderson Noel aqui. Amém, irmãos. Maravilhoso, né? A nossa aula sempre é maravilhosa, né? Somos abençoados sempre com a palavra. Temos a oportunidade de várias vezes, durante esses anos, aprender e aprender de uma das melhores formas, não é verdade? Então, na verdade, eu vou falar um pouco sobre dízimos e oferta com vocês. Depois nós temos nossos avisos. Queria que vocês abrissem Gênesis 17. Aleluia. Eu acredito, irmão, que nós entramos num tempo de multiplicação nessa igreja. Nós temos visto isso acontecer dia após dia. E 17, 1 e 2 diz: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E, deixa eu só voltar aqui que apagou minha Bíblia aqui. E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Vamos lá agora, em Josué 1:9. Josué 1:9. Diz: ora, não te ordenei ser forte e corajoso?
Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Aonde você pisar, irmão, vai ter provisão. Nós temos visto diariamente, por causa dessa boa palavra que temos recebido, das instruções, a provisão diária do Senhor em nossas vidas. E ela tem sido assim todos esses dias. Abra comigo agora, eu vou ler numa versão que o pastor até me passou outro dia, a mensagem, Malaquias 3:10. Eu quero ler com vocês. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. Ela é um pouco diferente, de repente, da maioria das nossas traduções, mas ela diz assim: tragam o dízimo completo para os tesouros do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponha-me à prova e vejam se não vou abrir os próprios céus para vocês, e derramará bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. No que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas, contra os ladrões, e a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos. Sabe, irmão, enquanto você tem sido fiel ao Senhor, enquanto você tem trago essa casa, não tem nenhum tipo de praga que vai chegar na sua, vamos dizer assim, lá na sua plantação, porque você tem trago a tua colheita, tem despojado aqui, você tem recebido uma provisão do Senhor, proteção naquilo que é seu. Diariamente, a boa mão do Senhor protegendo, guardando a sua casa, guardando as suas riquezas, guardando a sua saúde, guardando a provisão que você precisa para os seus filhos, para pagar uma escola, para pagar um bom plano de saúde, porque a gente pode desfrutar de todas essas coisas. São lícitas e estão disponíveis para nós. Amém? Tem algo que caiu no meu coração quando o pastor estava ministrando, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo lá em... Foi tantas escolas, mas a última vez agora que eu acompanhei ele foi em Seropédica. Ele estava falando sobre o fruto do Espírito. E durante muito tempo eu estava orando a respeito de algo. E simplesmente caiu algo no meu coração que ele falou em Isaías 1,19. Já até conversei com ele sobre isso uma outra oportunidade que eu tive. Abre lá, Isaías 1,19. Essa para mim foi o que caiu no meu coração e fez brotar vários sonhos que estão guardados. E diz assim: se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Sabe, irmão, quando essa palavra entrou e eu consegui compreender a grandiosidade dela, e eu tenho visto que em tudo o Senhor tem me dado condições de prosperar, crescer e multiplicar os frutos que chegam na minha mão. Simplesmente porque eu não tenho feito com que esses frutos cheguem e parem em mim. Ele continua. Eu não represo. Aprendemos aqui nesse lugar e nós não devemos prender aquilo que chega até nós, mas nós damos continuidade a esse fluxo. Porque nós cremos que vai fazer multiplicar essa água que passa aqui. Se você vê esse rio que está à frente aqui da igreja, a nascente dele é naquele morro que você olha e está uma distância enorme. Mas sabe, o fluxo desse rio vai levando para outros lugares. O fluxo desse rio aqui em Mesquita vai levar a muitos outros lugares. Porque nós temos membros aqui de diversos lugares. Eu acho que não é à toa, não é em vão. Porque nós temos vindo aqui, temos sido abastecidos, mas eu creio, irmão, que quando começar a distribuição de lugares, de crescimento, de avanço, nós vamos estar tão fundamentados que qualquer um de nós que estivermos aqui e for enviado, a qualidade daquilo que nós vamos pregar ou ensinar é tão grande, porque nós fomos muito bem ensinados. Amém? Esses anos nós temos sido muito bem treinados. Então está na hora da gente cada vez mais estar atento a essas palavras. Amém? Então se você precisa de um envelope, ponha-se de pé, faça um sinal aí que a diaconisa vai te ajudar, levando para você o envelope, se você tiver necessidade. Está disponível aí na sua... Também nós temos a maquininha de cartão. E se você trouxe também a sua primícia, separa ela aí. O pessoal do louvor podia cantar uma musiquinha, né? Vamos lá, Clarinho? Aqui, né? Vamos trabalhar. Vamos cantar uma musiquinha pra gente... Bota pra... Prepara aí, irmão. Vamos trazer a sua oferta. Você vai trazer também. Esses alimentos, irmão, têm abençoado vidas. Têm abençoado muitas pessoas. Sabe? É um tempo precioso que nós estamos vivendo. E nós temos suprido outros.
E graças a Deus que hoje, de repente, não temos a nossa necessidade de estarmos recebendo esses alimentos. Mas aqueles que precisam, está fazendo muito bem a sua bondade do seu coração em trazer. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque somos plenamente supridos em Ti. Obrigado, Pai, por essa noite poderosa e maravilhosa, que aprendemos mais sobre Ti. E nós sabemos, Senhor, que vai crescer, vai multiplicar, porque o Senhor é aquele que dá o tempo e o modo. E tudo aquilo que precisamos, teremos a compreensão do Senhor nos ensinando e mostrando o caminho a seguir. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Tragam, irmão. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, semente que fazem milagres acontecerem. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus vivendo de repente. Oh, eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia! Que maravilha, irmão. Tem sido poderoso. Você vai ver que vai crescer muito mais. Nós estamos... Essa semana, irmão, me veio uma lembrança, algo que nós ouvimos de alguém. E quando eu falo, muitos vão lembrar. Teve uma senhora, e todos nós aqui tivemos um carinho muito grande por ela. E a visão dela foi que ela iria ver isso aqui expandido para os lados e para trás. Sabe, quando minha avó falou sobre isso, irmão, ainda estávamos começando uma coisa que está aumentando. Mano, eu lembrei, essa semana eu estava em casa e me veio a lembrança exatamente sobre isso. A expansão daquilo que vai acontecer. Amém? Senta um pouquinho que nós temos um vídeo para passar. Nós vamos ter um grande evento acontecendo aqui nessa igreja na próxima semana. A glória de Deus vai vir sobre você, vai restituir todos os anos que um dia foram levados pelo gafanhoto. E a Bíblia e a palavra de Deus vai te colocar no seu destino divino. Eu quero que você fique pronto, porque o vento vai soprar. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa a sua parentela, o vento está soprando sobre as velas do teu navio. Amém, irmão? Põe um cartaz aqui, Anzo, por favor. Nós temos, irmão, um investimento para esse evento. Um investimento que, na verdade, não paga aquilo que nós vamos estar recebendo. É um investimento de R$20.
E sabe, irmão, esse investimento vai auxiliar em algumas coisas. Vai, de repente, ajudar. Nem na passagem, de repente, pode ser que seja o suficiente. Mas a passagem já está comprada, o hotel já está visto. Sabe, irmão, as necessidades, aquilo que a gente precisa para que o ministro esteja bem alocado. Tudo nós temos tido, graças a Deus, boas direções na hora de fazer. Nosso pastor e as duas têm escolhido bons lugares para receber os ministros que vêm nesse lugar. Mas você e eu somos um colaborador dessa obra. Sabe? É um tempo de investirmos mesmo. É um sábado e um domingo. Mas, sabe, irmão, essa semana, pegue mesmo, convide pessoas. Pague para alguém, chame, você vai ver pessoas sendo libertas, curadas. Pessoas que vão ser transformadas pelo poder e pela palavra. É um grande ministro. É um ministro que está vindo de Campina Grande nos servir. Ele é o diretor, é o presidente, o diretor da escola de ministro em Campina Grande. Sabe, é maravilhoso você conseguir trazer uma pessoa que tem um respeito dentro do ministério dessa importância e vir aqui servirmos. Então, irmão, a gente espera que você seja fiel, contribua. Não deixe que um investimento desse pare você. Sabe? Nós sabemos que estamos aqui, nós sabemos que o valor de R$20 não vai nos parar. Amém? Pelo contrário, pega uns 3, 4, 5 aí e fala, não, vamos lá, eu vou investir na sua vida. E você vai ver que vai multiplicar sobre a sua vida. Amém? E nossos cultos de terça-feira, de oração às 20 horas, e quinta-feira tem o nosso culto do Espírito Santo, que estamos falando sobre família. Então, mas venha, irmão, coloque no seu coração. Sabe, no tempo de oração aqui é um tempo precioso, onde necessidade, coisas que você tem, de repente, pedido ao Senhor. De repente a resposta está aqui nesse tempo de oração. Sai da sua casa, vem aqui, tira um tempo de oração, fique junto com os irmãos, coisas grandiosas e maravilhosas têm acontecido nesse lugar. Amém? Então vamos. Se você está nesse lugar e está passando por algum tipo de enfermidade, também nós somos uma igreja que estamos aqui para orar por você. Se você está com alguma enfermidade, doença ou dor, vem aqui, não vai embora sentindo nada, não. Você veio aqui para sair plenamente curado se você está vendo alguma coisa. Amém? Nós somos uma grande família. Acompanhe-se de pé, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos juntos essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós vamos voltar guardado para nossas casas, a sua boa mão sobre nós, todo o percurso até as nossas casas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem providenciado uma semana poderosa. Hoje, Pai, é o primeiro dia dela, mas de uma semana de vencimento, de crescimento, de amadurecimento na palavra, onde nós vamos atingir muito mais daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. Que amanhã o nosso pastor possa ir guardado para a Volta Redonda, pela sua boa mão, que tenha um tempo precioso de aula, que seja grandioso aquilo que o Senhor esteja usando ele para naquele local, Pai. Vidas transformadas, poder sendo liberado através da sua palavra, Pai. E o crescimento, o avanço crescendo cada vez mais. Nós somos gratos e te louvamos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Dá um beijo em 5.000 pessoas aí com Deus.